gravados. Claro. Mas, no caso do depoimento do Michael, tá? E fontes da polícia nos informam que esse depoimento foi gravado sim. A gente tem a transcrição aqui do depoimento que ele fez. E aí, para deixar claro para as pessoas, para que elas entendam, né? Isso aconteceu aqui no dia 17 de março. Ele vai dar um depoimento. Então, a primeira coisa que ele pede é para falar com a mãe dele, ter o direito a uma ligação para a mãe. Essa ligação é concedida e depois ele vai ficar 40 minutos conversando com os representantes legais, né? Que inclusive vão assinar o depoimento dele. No final, tem aqui o nome da representante legal, tem o nome do delegado de polícia, tem testemunhas. E o mais importante, lhe foi assegurado a presença de integrantes da OAB ali da região, que chegaram até a delegacia de polícia para verificar se existia alguma irregularidade. Não se encontrou nada. Ele não levou um advogado? Nesse primeiro momento, ele teve acesso a aparentemente a uma defensora pública. Uma defensora pública, tá? ok. Eu acho que ele agora está com outro advogado. Mas ele prestou sim um depoimento. E esse depoimento está todo transcrito aqui, né? Eu trouxe o depoimento, porque eu acho que o programa de hoje vale a pena a gente analisar isso aqui, inclusive por uma perspectiva, né, uma investigação mais de psicologia forense, sobre o que ele está falando e por que ele dá esse depoimento. Mas até para explicar para as pessoas, ele agora está na condição de réu investigado, ok? Então, ele pode falar o que ele quiser. Ele pode confessar, ele pode desconfessar, ele pode dar uma outra versão, ele pode dar a quantidade de versões que ele quiser. Ele tem esse direito constitucional. Ele pode se calar. Enfim, a autoridade policial vai chamá-lo e vai perguntar: você vai nos prestar aqui um depoimento, alguma declaração? Ele pode se manter calado, ele pode dizer: não tenho nada a dizer. Ele tem esse direito, né? Então, isso tudo lhe foi assegurado durante o seu depoimento. Então, não há irregularidades aqui neste depoimento do Michael, tá? E agora é um depoimento um tanto quanto interessante. E você vai entender vocês dois vão entender por que ele vai aceitar, inclusive, dar esse depoimento. Porque nós estamos falando aqui de um crime que não é um crime de impulsividade. É um crime que tem muito controle. Arquitetado. Tem premeditação. Tem muitas coisas. E tem mais do que a premeditação. A gente vai encontrar aqui um criminoso na escala da maturidade criminal, ele está numa escala bastante elevada. Ele tem o controle sobre tudo o que está acontecendo. E ele quer ter o controle sobre isso também, sobre a narrativa. Entende? Porque lembra que a Gi não estava aqui, eu conversei bastante com o Bruno, e que sorte, né, que não teve, ninguém foi preso pelo cheiro, né, Bruno, lembra? Pois é, e você falou, né, tem que ver muito bem, né, eu vejo uma série de falhas, eu vejo uma série de questões, e hoje o delegado, né, conclui que não existe, ainda que eu ainda não esteja muito convencido, não existe, né, pelo menos agora, a participação de um terceiro nessa história. Então, eu concordo com você. Eu acho muito difícil ele ter feito isso tudo sozinho. Mas o que é importante é a gente saber quem seriam essas outras pessoas. E como a autoridade policial não tinha, vamos dizer, materialidade contra aquelas outras duas pessoas, porque lembra que primeiro era o ex-namorado que tinha um caso com uma pessoa, era uma confusão que até a gente tentar entender, né, demorava um pouquinho. Mas que bom, você imagina se essas pessoas tivessem sido presas. Olha, até você explicar que elas não cometeram crime algum. E hoje, infelizmente, você ser investigado já significa que você é um criminoso. E, na verdade, isso não é verdade. Então, assim, as pessoas precisam entender que a pessoa pode ser sim investigada. Para mim, o erro... eu encontro um erro policial, é você já passar essa informação adiante, sem esperar, né, conclusões mais assertivas, materialidade, um juiz deixar você, né, expedir aquele mandado de prisão, diferente do caso do Michael. O juiz entendeu a materialidade, entendeu que temos problemas aqui e ele vai ali, né, expedir o mandado de prisão, aonde a autoridade policial fez o cumprimento, o Michael está preso. E aqui,
o depoimento dele fala muito, muito sobre ele e sobre o crime. Porque o que ele vai... Qual é a narrativa que ele vai entregar? Diferente da narrativa que, no primeiro momento, vinha desde crime organizado, depois seria um crime passional, que não existe nada de crime passional. Lembra que eu falei para você? Sim, sim. Isso não é crime passional, isso não tem assinatura de crime passional. Esse crime está muito organizado, está muito ajeitado. E a gente caminhou para um stalker, né? E eu entendo que esse stalker até vou dizer uma coisa assim para vocês. Quando a gente olha o Michael, esse é o primeiro crime do Michael. Eu vou te dizer, esse é o primeiro crime que a polícia encontrou do Michael. Porque esse é um criminoso que ele não é um criminoso qualquer. E a gente precisa entender, ninguém vai cometer um primeiro crime com tamanha assinatura de perversidade, crueldade e sadismo. E olha como ele está no controle. Aí eu trouxe algumas coisas para a gente poder investigar juntos. Que eu acho que é isso que as pessoas querem entender, né? As pessoas também pararem para pensar do outro lado. Então, quando a gente tira, né, essa questão de que ele não deu depoimento, foi coagido, aqui está correto. Inclusive, fica muito claro que representantes da OAB estiveram na delegacia de polícia para verificar se estava tudo certo. Agora, faz parte, a defesa vai alegar coisas. É uma manobra jurídica para tumultuar a situação, tá é isso? tudo certo. Entendeu? Então, é uma questão de narrativa. Estava falando no off aqui. Porque eu, como advogada criminalista, várias vezes, em várias situações, realmente, isso já aconteceu. Principalmente no passado, quando era só o delegado e ali o acusado. Só que neste caso tinha a representante da OAB, tinha uma advogada presente acompanhando para gerar a legalidade mesmo, não ter violência, não falar depois que ele foi ameaçado. Para essa confissão, quando chegar lá na frente no juiz, ter certeza de que não foi uma tortura, que não aconteceu uma tortura. Isso. Só que o quê? Essa advogada não se manteve no inquérito, talvez porque era uma advogada, uma defensora pública, ou só nomeada para aquele ato, ou só pagaram para aquele momento. Os novos advogados entraram e criaram essa narrativa. Porque sim, isso já aconteceu muito no Brasil, mas não é o caso do Michael. Não. E aí ele está no controle, ele quer ter o controle da narrativa, porque lendo o que ele fala, né, a transcrição do depoimento que ele deu para a autoridade policial, é muito interessante. A primeira coisa é o seguinte, gente, ele já havia prestado um depoimento anteriormente, lembra? Sim. Que ele vai dar álibis, inclusive falsos, que foram desmentidos pela esposa dele. E nesse primeiro momento, o que ele diz? Que ele não conhecia a Vitória. Vizinho. Olha só, já é a primeira mentira dele. Aí, olha só. Então, a alegação que não conhecia a Vitória pessoalmente e que nunca falou com ela, o que é uma mentira. Olha como o castelo de cartas vai caindo. Quando a gente fala em verdades e mentiras, a verdade ela é uma linha reta. Para as pessoas entenderem, a mentira é que nem uma árvore. Cada hora cria um galho aqui, cria o outro ali. E você tem que começa fazer a mais se uma mentira para justificar a mentira né, que você contou lá atrás. E aí vai criando um negócio insustentável. Exatamente. Você não lembra o que você falou. Você esquece, porque a verdade ela está muito presa, né, aqui. Então ela está fixada na tua memória. A mentira não. Então o que foi que eu falei? Sabe? Eu falei aquilo, então a pessoa já começa a não lembrar. Só que ele primeiro dá um depoimento, né, ali como testemunha, não como suspeito. Agora ele já diz que ele conhecia a Vitória. E que, olha só, encontraram nos aparelhos, né, no aparelho telefônico dele, imagens da Vitória e de mais 50 imagens de mulheres com características físicas parecidas com a da Vitória. Exatamente. O que a gente vê ali? Um perfil de stalker. Olha, e assim, é tão importante o programa de vocês e de, sabe, todos os outros podcasts, que a gente fale sobre a questão do stalker. Olha o que pode acontecer se nada for feito. E assim, eu entendo que a autoridade policial precisa tratar esse assunto com muito cuidado. Porque assim, as pessoas acham, não, mas ele só está curtindo a sua foto, ou escreveu um comentário inadequado. Não, isso aqui é um stalker. Essa menina acabou morta.
Isso é muito sério. Ele já stalkeava ela desde 2024. Fala, Doutora, Gi. é verdade essa história de que eles tinham um caso amoroso, que eles são ex, que ela foi amante dele? Isso é real ou isso é invenção da internet? Então, isso não é invenção da internet, isso é o depoimento dele. Ah, sim. Então, veja, ele vai dar, no depoimento dele, olha o que ele vai falar. Ele vai dizer que ele teve um caso, uma relação com Vitória, tá? Já casado, e que Vitória iria expô-lo para a mulher dele. Então, motivado por isso, ele chama a Vitória para conversar. Olha só, né? Vai conversar com a pessoa que horas? Aquela hora da noite, né? Na hora que ela está saindo do trabalho. E que ali ela começa a se exaltar. Aí ele tem uma faca. Quem que anda com uma faca no carro? De pessoa decente, ninguém. Não é, gente? Você até, tem pessoas até que tem, às vezes, um canivete, alguma coisa que você Só se morar na viaja. roça. É, que você precisa, sei lá, você vai viajar até numa emergência, né? Mas agora você vai andar com uma faca Claro. aqui do lado, nesse bolsão aqui, e que no momento de nervoso, né, de forte emoção, pegou esta faca e golpeou Vitória. Mas ele é tão inteligente que o quê? Ó, você ele falou tudo. desqualificou a vítima. Uhum. Colocou, ao invés de ser uma menina da igreja, como todo mundo achava, não. Ela era amante, ela estava ameaçando ele, então ali por violenta, forte emoção, ele foi motivado pelo desespero e acabou, ó, esfaqueando. Por quê? Lá no júri, ele pode ser absolvido pela clemência. Nossa, realmente ela provocou ele. Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, então quando eu desqualifico a vítima, quem sabe assim eu me torno vítima disso lá na frente. Gisele, você falou tudo. Você entende que ele está no controle da narrativa? A vítima, gente, morreu. Essa menina não está mais aqui. Quem é que fala pela vítima hoje? A autoridade policial, Ministério Público. os peritos, o Ministério Público, os jornalistas. Nós, entende? Somos nós que vamos dar voz para essa menina, porque ela não fala mais. Ela não tem como dizer isso não é uma verdade, isso aí é uma mentira. Então, olha como ele está no controle, olha por que o depoimento dele. Então, o depoimento dele, ele, sabe, ele teve um ato ensandecido e descontrolado. Aí vamos aqui, vocês dois aqui, vou transformar vocês dois em excelentes investigadores. Ela está aqui sentada, tá? Eu sou a Vitória e você é o Michael. Aí você pegou a faca e você veio em cima de mim. Você me dá 2 facadas. Eu estou viva, né? Tomei 2 facadas. O meu coração está batendo. Quando você faz essa perfuração, sabe o que vai acontecer? O sangue vai jorrar. Diferente de, por exemplo, não, eu esganei, matei a pessoa e depois eu esfaqueei. Aí já não tem mais o batimento cardíaco. Então, vai ter um esvaziamento do sangue, mas não tem força. Entende? Então, você imagina o que não aconteceu naquele carro? Se, digamos que isso de fato tenha acontecido naquele carro. Não tem como não ter sangue em todos os lugares. E, doutora, comparando assim... Me chama de você. Você. Carla. Carla! Pra quem tem casa, vamos explicar. Deus me livre, não tô comparando, mas quando você mata uma galinha, corta o pescoço, assim, fura, tuf, Exatamente. é isso que acontece. Exatamente. Para as pessoas entenderem em casa, quando, assim, a velocidade, né, da pulsação aqui, então você vai ter aquela explosão. Inclusive, a perícia é tão boa, gente, que ela consegue saber se a vítima estava sentada, se o golpe foi assim, porque, inclusive, os espirros, né, o sangue, né, que vai jorrar para todo lado, ela consegue precisar a que distância a vítima estava do painel, para onde foi o sangue, como é que o corte, então ele voaria assim, a perícia, ela te traz respostas maravilhosas, é como a balística. A quantos metros de distância a pessoa estava quando deu o tiro, por isso que a trajetória estava assim. Você imagina o carro como não estaria? Imundo de sangue. O luminol encontrou um pedacinho de sangue. No porta-malas. No porta-malas. Mas não no banco. Exatamente. Isso aqui, para mim, já é a primeira mentira que ele conta. Mas ele pode mentir. Uhum. Tá? Claro, é um direito O réu não precisa